Eu sempre ouvia falar da velha casa abandonada, conhecida entre os moradores como a Casa dos Esquecidos, mas jamais imaginei que ela me chamaria de forma tão insistente. Tudo começou quando recebi, de maneira inesperada, um convite para passar uma noite inteira naquele lugar amaldiçoado. Mesmo sendo alguém naturalmente cético, não pude resistir ao desafio, pois algo dentro de mim clamava por respostas, por uma aventura que rompesse o véu da monotonia. Naquela noite, enquanto me aproximava do local, o ambiente já me impunha um silêncio sombrio e carregado de histórias trágicas. Ao chegar, fui recebido por um portão enferrujado que rangeu com o menor toque, como se protestasse contra minha presença. O caminho até a porta principal era ladeado por árvores retorcidas e sombras que pareciam se mover de forma quase consciente sob a luz bruxuleante da lua. Cada passo ecoava no asfalto úmido, e uma sensação indescritível de que eu estava atravessando a barreira entre o mundo dos vivos e o reino dos esquecidos se instalava de forma inexorável. Ao adentrar a casa, a escuridão parecia ter vida própria. A única luz vinha dos feixes tênues que escapavam por janelas quebradas, lançando traços de claridade sobre móveis cobertos por camadas espessas de pó e teias de aranha que, como teias do destino, envolviam cada canto. O silêncio era tão profundo que os meus próprios passos se tornavam o único som a quebrá-lo. Por instantes, imaginei ouvir murmúrios distantes, como se vozes de outrora tentassem se libertar do esquecimento. Caminhei devagar, com o coração batendo aceleradamente, tentando decifrar se aqueles sussurros eram fruto da minha imaginação ou ecos de vidas marcadas por tragédias há muito enterradas sob os escombros do tempo. Em um dos quartos, a penumbra se fazia mais densa. Lá repousavam fotografias antigas, emolduradas por madeira desgastada, que exalavam a tristeza de rostos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Ao lado, uma pequena mesa sustentava uma caixa de madeira repleta de cartas e diários, cujas páginas amareladas contavam a história de uma família outrora cheia de esperança, mas que fora dilacerada por um destino cruel. Ao folhear uma das cartas, li com a alma em choque a narrativa angustiante sobre o desaparecimento inexplicável de uma jovem e os lamentos silenciosos daqueles que ficaram para trás. A cada palavra, uma sensação de pesar e desespero invadia-me, e a ideia de que aqueles segredos ainda clamavam por justiça fazia meu estômago revirar. Conforme a noite avançava, a atmosfera da casa parecia se transformar. Os sussurros se intensificavam, como se os próprios tijolos quisessem contar histórias de dor. Em um corredor frio e mal iluminado, um som súbito me congelou, o estrondo de uma batida vinda de um armário antigo. Com o coração aos saltos, aproximei-me e, tremendo, abri a porta pesada. Lá envolto em uma escuridão tão profunda que parecia engolir a luz, senti um toque gelado percorrer minha espinha. Por alguns instantes eternos, tive a estranha sensação de mãos invisíveis tentando arrastar-me para um abismo de sombras, como se a própria casa quisesse me prender entre seus segredos sombrios. Embora minha mente lutasse para explicar aquele fenômeno como fruto do medo ou da imaginação, o arrepio que percorreu meu corpo dizia o contrário. O silêncio que se seguiu àquele toque foi tão ensurdecedor quanto os gritos contidos nos recantos daquela construção. Retornei para o salão principal, onde os murmúrios ganharam contornos de lamentos angustiantes. Vozes distantes, quase imperceptíveis, pareciam implorar por socorro, clamando para que seus nomes e histórias não fossem esquecidos. Em um impulso movido pelo terror e pela curiosidade, desci até o porão, onde uma escada estreita conduzia a um ambiente que parecia ter sido congelado no tempo. Entre tábuas soltas e sombras dançantes, encontrei um diário escondido, suas páginas transbordando relatos perturbadores de encontros com presenças que se moviam sem explicação, de portas que se fechavam como que por vontade própria,
e de uma atmosfera de dor que nunca se dissipava. Ao ler aquelas palavras, senti como se o próprio passado me alcançasse, insistindo em revelar seus horrores. Cada passo que eu dava naquele labirinto de memórias esquecidas despertava novas perguntas. Quem eram aquelas pessoas que ali sofreram tanto? Qual o destino que as aprisionou naquele lugar desolado? E, sobretudo, o que fazia a casa continuar pulsando com uma energia tão sinistra, como se quisesse manter vivos os fantasmas de um passado que jamais deveria ser relembrado. Com o coração pesado e a mente repleta de dúvidas, deixei a casa naquela madrugada, mas o sentimento de que algo ou alguém me chamava para retornar permaneceu, como uma marca indelével em minha alma. Hoje, cada vez que a noite se aproxima, sinto um arrepio inexplicável e lembro com precisão dos sussurros e do toque gelado que quase me arrancou a sanidade. O que parecia ter sido um simples desafio de coragem transformou-se em um fardo insuportável, e a Casa dos Esquecidos deixou de ser apenas uma estrutura abandonada para se tornar um relicário de dor e segredos. O chamado daquela noite ainda ressoa em minha mente, e eu me pego em silêncio, questionando se terei forças para encarar novamente os horrores que lá residem. Afinal, há algo naquelas paredes que insiste em falar, em clamar por respostas que talvez jamais venham, deixando-me com a certeza de que nem todos os segredos do passado devem ser desenterrados. Está gostando dos relatos? Então deixe uma curtida para nos ajudar enquanto eu inicio o próximo relato. Nunca imaginei que uma noite comum em minha própria casa pudesse se transformar num pesadelo que desafiaria minha sanidade. Sempre fui um homem prático, que acreditava que o sobrenatural era apenas fruto da imaginação, até que, numa madrugada sem lua, algo inexplicável começou a se desenrolar diante de mim. Eu estava deitado exausto após um longo dia, quando um sussurro suave, mas inconfundível, pronunciou meu nome. No início, tentei convencimento de que se tratava de um efeito do cansaço ou de algum ruído estranho do vento, mas conforme os minutos se passaram, aquele som foi ganhando intensidade e clareza. Era como se uma voz de outro mundo insistisse em se comunicar, quebrando o silêncio da noite e perturbando a paz que eu tanto prezava. A sensação era surreal. Enquanto me deitava novamente, a atmosfera do quarto parecia se transformar. O ar tornou-se denso e frio e cada estalo da madeira no teto fazia meu coração disparar. Em um instante de terror paralisante, quando pensei que nada mais poderia abalar minha calma, me vi frente a frente com uma figura translúcida que pairava a poucos centímetros de mim. Seus olhos vazios e penetrantes fixaram-se nos meus, e por longos segundos senti que o tempo havia parado. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas simplesmente não se moviam. A presença, com uma aura de tristeza e ameaça, parecia sussurrar promessas obscuras, como se quisesse marcar minha alma para sempre. Nos dias seguintes, o episódio não me abandonou. Cada sombra no canto do quarto, cada ruído suave durante a madrugada, me fazia reviver aquele momento terrível. Movido pelo desejo de entender o que estava acontecendo, comecei a instalar equipamentos de gravação e câmeras em pontos estratégicos de minha casa. O objetivo era capturar alguma evidência, algum sinal de que aquilo não era apenas fruto da minha imaginação. Em algumas das gravações, pude ouvir com surpreendente nitidez o mesmo sussurro que me acordara naquela noite. Uma voz que em momentos parecia duplicar a minha, como se um outro eu estivesse tentando me alertar sobre algum perigo iminente. Em outras imagens, sombras se moviam de forma sutil, quase imperceptível, mas suficientes para confirmar que algo transcendia o natural em meu lar. A inquietação e a necessidade de respostas me levaram a mergulhar em pesquisas sobre o sobrenatural.
Passei horas em bibliotecas e arquivos antigos, folheando livros empoeirados que relatavam casos de aparições e encontros inexplicáveis. Em meio a essas leituras, deparei-me com a lenda da Voz dos Esquecidos, uma entidade que, segundo contavam as histórias, procurava aqueles que, de alguma forma, carregavam segredos perturbadores. Cada nova descoberta parecia se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro, reforçando a ideia de que eu havia sido escolhido para viver algo que ultrapassava a compreensão humana. A ideia de um destino selado, de uma maldição que se aproximava sorrateiramente, passou a assombrar meus dias e noites. Numa madrugada particularmente silenciosa, quando o desespero ameaçava tomar conta de mim, senti a presença se intensificar de forma quase palpável. Desta vez, os sussurros formavam frases desconexas, repletas de um tom ameaçador, e o ambiente parecia se contrair, como se os muros da minha casa quisessem me prender para sempre. A sensação de ser observado atingiu um nível insuportável. Era como se olhos invisíveis ficassem fixos em minha alma, examinando cada pensamento e emoção. Num misto de pavor e fascínio, compreendi que aquilo não era apenas um fenômeno isolado, mas o início de uma jornada para descobrir segredos há muito enterrados sob o véu do cotidiano. A obsessão por respostas tornou-se a nova rotina. Durante o dia, revisava as gravações com uma ansiedade quase palpável, procurando pistas que explicassem a origem daquele sussurro perturbador. À noite, a vigília era constante. O silêncio, antes reconfortante, transformava-se num palco para diálogos silenciosos entre o que era real e o que pertencia a um mundo oculto. Eu me via cada vez mais dividido entre a razão e o medo irracional de que, a qualquer momento, aquela presença pudesse tomar forma física e me arrastar para um destino do qual não houvesse retorno. O confronto diário com o inexplicável fazia com que eu questionasse tudo o que julgava ser certo, e a própria linha que separa o natural do sobrenatural tornava-se cada vez mais tênue. Hoje, ao relembrar aqueles momentos, ainda sinto o arrepio percorrer minha espinha. O sussurro na escuridão, que parecia ter surgido de um abismo insondável, deixou uma marca indelével em mim. Apesar de ter reunido diversas evidências e de ter me aprofundado em pesquisas que relacionavam o fenômeno a uma antiga maldição, a sensação de que algo sinistro se aproxima a cada novo crepúsculo nunca se dissipa completamente. Talvez um dia eu encontre as respostas para aquele chamado que ecoa incessantemente, mas até lá convivo com a certeza de que o desconhecido está sempre à espreita, pronto para se revelar na forma de um sussurro que jamais se apagará. Desde a infância, os objetos de família sempre carregavam uma aura de mistério, mas nenhum era tão perturbador quanto o espelho que recebi como herança de minha avó. Durante anos, ele repousara em um canto esquecido, como um mero item decorativo repleto de memórias. Contudo, logo após instalá-lo em minha sala, percebi que aquele objeto era muito mais do que uma relíquia. Havia algo de estranho em seu brilho, um olhar quase humano que parecia me encarar de volta a cada vez que eu me aproximava. No início, atribuí essa sensação ao peso dos segredos familiares, mas os acontecimentos que se seguiram desafiaram qualquer explicação lógica. Nas primeiras noites, enquanto o mundo dormia, comecei a ouvir sussurros suaves que emanavam do espelho. Eram vozes baixas, quase imperceptíveis, que pareciam carregar uma melancolia profunda, como se clamassem por um socorro há muito esquecido. Uma dessas madrugadas, tomado por um misto de curiosidade e terror, aproximei-me cautelosamente do objeto. O reflexo que me fitava, normalmente familiar, de repente pareceu se distorcer. Por apenas alguns instantes, pude vislumbrar a figura pálida de um homem emergindo por trás da minha imagem.
Seus olhos vazios e carregados de uma dor ancestral fixaram-se nos meus de forma tão intensa que, por um tempo, perdi a noção de mim mesmo. Foi como se aquele vislumbre revelasse não apenas uma face, mas toda uma história de agonia e desespero que atravessava gerações. Abalado pelo ocorrido, decidi investigar a fundo a origem do espelho e os segredos que ele parecia guardar. Comecei a vasculhar antigos diários, cartas e relatos transmitidos de boca em boca entre os membros da família. Aos poucos, a verdade começou a se revelar. O espelho era parte de um legado amaldiçoado, passado de geração em geração, carregando consigo os horrores e os pactos obscuros que marcaram a trajetória de nossos antepassados. Relatos de rituais proibidos, de acordos com forças que habitavam o limiar entre a vida e a morte, apareciam em fragmentos dispersos. Minha avó, sempre envolta em mistério, raramente comentava sobre o espelho, mas em breves menções sugeria que olhar demais para aquele objeto poderia revelar mais do que se queria saber. Cada nova descoberta parecia aumentar o peso do objeto sobre mim, como se a própria herança se recusasse a ser esquecida. À medida que os dias se passavam, a influência do espelho se tornava cada vez mais palpável. Em momentos de solidão, a sala parecia encolher, e eu me via hipnotizado pelo reflexo, esperando ansiosamente por qualquer sinal de movimento ou mudança. Em certas noites, o espelho parecia pulsar, emitindo uma energia obscura que invadia o ambiente e perturbava o sono. Experimentei diversas formas de me proteger. Acendi incensos, recitei orações e, em um ato de desespero, até tentei quebrá-lo. No entanto, cada tentativa de afastar a presença parecia, paradoxalmente, fortalecê-la. O objeto resistia como se estivesse vivo, alimentando-se da tensão e do medo que eu mesmo criava. A situação começou a afetar outros aspectos da minha vida. Sonhos perturbadores passaram a se suceder, nos quais eu caminhava por corredores intermináveis e encontrava figuras indistintas que sussurravam segredos do passado. Durante o dia, uma sensação de ser observado, de ter os olhos de um estranho cravados em minha alma, persistia, mesmo quando eu tentava me concentrar em atividades cotidianas. O espelho, antes um simples objeto de herança, transformara-se num portal para uma dimensão onde os erros e pecados do passado continuavam a cobrar seu preço. Cada vez que eu ousava encarar meu reflexo, via, por entre as dobras da imagem, traços de histórias de sofrimento que não eram minhas, mas que me pertenciam de forma inevitável. A angústia aumentava, e a vontade de romper com aquele ciclo sombrio se tornava quase uma obsessão. Eu passava horas analisando cada detalhe do espelho, tentando identificar algum símbolo ou inscrição oculta que pudesse explicar a maldição que parecia pairar sobre minha família. Em meio a essas investigações, deparei-me com a ideia de que o objeto não era apenas um mero repositório de memórias, mas sim uma espécie de entidade que se alimentava da dor e do medo dos que se atreviam a olhar demais para o passado. Essa revelação me encheu de um terror paralisante. Quanto mais eu tentava compreender, mais me via enredado num destino do qual não havia escapatória. Hoje, cada vez que encaro aquele espelho, sinto que estou olhando para algo muito além de mim mesmo. Vejo nele o peso de gerações, o reflexo de segredos que não deveriam ser desenterrados e a sombra de uma maldição que insiste em se perpetuar. Por mais que eu deseje romper com aquele legado, a sensação de impotência é esmagadora. Sinto que, a cada olhar, o espelho absorve um pouco mais da minha essência, selando o destino de minha linhagem de forma irrevogável. Resta-me a esperança tênue de um dia encontrar a chave para desfazer aquele feitiço, de libertar minha família da sombra que nos persegue há tanto tempo. Até lá, continuo a viver com o terror constante de que a qualquer momento aquele olhar vazio e perturbador possa revelar novos horrores, arrastando-me para as profundezas de um desespero do qual não haja retorno.
Cada uma dessas experiências marcou minha existência de maneira indelével. Seja pela noite na casa dos esquecidos, pelo sussurro na escuridão ou pelo olhar angustiante refletido no espelho, aprendi que há segredos que talvez o tempo e a razão não devam revelar. E enquanto eu luto para compreender o inexplicável, a certeza permanece, há forças que transcendem o natural e, uma vez despertadas, jamais deixam de existir. Se você gostou dos relatos, se inscreva no nosso canal e assista a mais relatos assustadores como estes.